Vamos estar orando pela palavra. Senhor, nós oramos te dando graças pela tua boa palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja. Sê conosco, Senhor, e nos dá entendimento da palavra. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Chegamos ao capítulo 9 do Evangelho de Lucas. E esse capítulo é um capítulo extremamente interessante. Por quê? Veja, irmãos, nós temos que lembrar que o ministério de Jesus foi um ministério relativamente rápido. Todos os teólogos concordam que o ministério dele durou em torno de 3 anos e meio. Jesus sabia exatamente o que ia fazer, o modo que ele ia fazer e aonde ele queria chegar. Então, o foco principal de Jesus, além de pregar as boas novas do reino, além de cumprir toda a justiça que estava na lei, era preparar os seus discípulos. Nós temos que lembrar o quê? Veja, Israel era um paizinho do terceiro mundo. Na verdade, era uma nação que estava sujeita ao grande Império Romano. O povo judeu já estava sem rei há 400 anos, sem ter um rei judaico. A nação pagava pesados tributos. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa da área da teologia, alguns teólogos entendem que mais da metade do que o povo ganhava ia para os tributos. Tributos não apenas para o Império Romano, mas tributos para o templo. Então, assim, a situação do povo era extremamente difícil. Aí vem a pergunta: como que 12 homens, juntamente com mais 120 ou 500 ainda, os discípulos secundários, conseguiram, em aproximadamente 150, 200 anos, ganhar o maior império que teve na Terra? E esse império baseado em uma coisa: culto ao imperador, liberdade religiosa, porque eram todos pagãos, e culto ao imperador. Esses homens não tinham recurso financeiro, esses homens eram iletrados. Esses homens vieram apresentando uma mensagem, veja, a mentalidade era grega. E essa mentalidade ensinava o seguinte, que o corpo era ruim. Então, em muitos casos, a pessoa morrer era uma libertação. E ao ensinar que o corpo era ruim, veja, os apóstolos vinham pregando o seguinte: olha, Deus se fez homem, ele veio habitar num corpo humano. Isso é loucura para o grego. Não apenas isso, esse Deus morreu. Como é que você explica que Deus morreu? Como é que você explica que o Deus Criador do Universo veio habitar num corpo humano? São questões difíceis, veja, isso inclusive são provas de que o Evangelho não é uma história inventada. Porque se eu fosse inventar uma história e tivesse interessado em ganhar adeptos, eu iria fechar com a ideologia da época. Dessa maneira ganharia adepto. Então você falar para a mentalidade grega, primeiro, que Deus veio habitar num corpo humano, loucura. Segundo, Deus morreu, loucura. Terceiro, esse Deus ressuscitou, e ressuscitou num corpo humano glorificado. E vai passar a eternidade nesse corpo humano glorificado. Quarto, esse Deus já está reinando hoje, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, assentado no trono, com esse corpo humano glorificado. Isso é loucura. Nossa, pastor, muita coisa errada. Quinto, as primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres. Numa época em que se questionava até se a mulher tinha alma. Onde mulheres eram vistas apenas como procriadoras. Eu creio, e vários pensadores pensam assim. Sexto,
As pessoas estão até dispostas a morrer pela verdade. Mas eu não conheço ninguém que esteja disposto a morrer por uma mentira. Entenderam? Então, assim, quando você analisa, você percebe que não haveria como o cristianismo ser algo inventado. Só que a grande questão é como que 12 homens, ou uma centena de homens, ou 500 homens iletrados ganharam o mundo antigo. Veja, eles foram treinados, e nós vamos ver hoje, eles foram revestidos de poder para serem testemunhas de Cristo. Então, o que Jesus vai estar fazendo no início desse capítulo 9, nada mais é que um treinamento, um discipulado àqueles homens. Lembrando que não são apenas os apóstolos que passam por esse treinamento. Os apóstolos são os primeiros discípulos de Jesus. Mas nós somos os discípulos do tempo de hoje. Então lembre, quando você estiver vendo um texto como esse, ele tem nome, endereço e CEP, e CPF, eu e você. Esse treinamento também é para nós. E eu vou ser ousado no que eu vou falar, em tudo. Porque a Bíblia que eu leio mostra uma igreja equipada no poder do Espírito Santo de realizar as mesmas coisas. Podemos até discutir o grau, podemos até discutir um comissionamento especial. Mas a Bíblia mostra que nós somos discípulos do Senhor e que temos que buscar as mesmas coisas. Amém? Então vamos à nossa exposição. Lucas 9, versículo 1 diz assim: E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha que interessante, irmãos. Poder para expulsar demônio a igreja tem hoje. Os discípulos nessa época, eles não eram habitados pelo Espírito Santo. Eles passaram a ser habitados pelo Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que muitos entendem que é o início da igreja. Veja, existem teólogos importantes que querem dizer que a igreja vem desde o Antigo Testamento. Particularmente, eu não creio que essa é a melhor visão. Particularmente, eu entendo o seguinte: povo salvo de Deus tem desde o Antigo Testamento. Como? Pela fé. Em quem? No Messias. Povo salvo do Novo Testamento é salvo pelo quê? Pela fé no Messias. Qual a diferença dos dois? Os do Antigo Testamento criam no Messias que ia vir. Os do Novo Testamento criam no Messias que já veio. Deus tem dois povos? Não. Deus tem apenas um povo. Porém, após Cristo, esse povo passou a ter um nome, a igreja, que é um mistério. O que é um mistério? É algo que não era revelado na antiga aliança, que passou a ser revelado na nova. Nas quais judeus e gentios são apenas um povo. Como? Pela fé em Cristo. Isso nos dá a seguinte situação: o judeu hoje está na mesma situação do gentio, que é, para ser salvo, ele precisa crer em Jesus, precisa ser evangelizado. Não existe outra maneira. Entendemos também que existem promessas que Deus ainda vai cumprir com os judeus. Mas os judeus salvos, isso vai acontecer no período após a vinda de Jesus. Como vai ser? Existe até alguma discussão. Que isso é assunto para um outro dia, uma outra palavra.
Mas grava uma coisa, não existe promessa para ninguém por ser Israel. Para vocês terem uma ideia, a maior parada gay do Oriente acontece em Tel Aviv. Então Israel hoje é uma nação apóstata. Agora, o que foi dito para Abraão, nós entendemos que ainda vale. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Qual a melhor coisa a fazer por Israel? Orar. Outra coisa importantíssima, se puder, evangeliza. Entendeu? Então, assim, sem misticismo. Por que que eu estou falando isso? Porque no caso aqui do texto, ao Jesus revestir eles de poder, Jesus está dando uma condição para os discípulos que hoje todo crente nascido de novo tem. Muito importante você entender isso. Entendeu? Os discípulos aqui não eram habitados pelo Espírito Santo. E isso aqui, inclusive, foi um poder temporário. Inclusive, existem textos onde os discípulos não conseguiram expulsar os demônios. Entendeu? Esse ministério vai ser plenamente desenvolvido após o livro de Atos dos Apóstolos. E ele vai evoluir na história da igreja, até chegar aos dias de hoje. E eu garanto para vocês que não é o que você vê no caos neopentecostal, que faz entrevista com o vampiro. Expulsão de demônios é um milagre que restaura a dignidade de seres humanos e é um ministério dado à igreja. E sempre que manifestar o demônio, é papel da igreja repreender para que saia. Simples assim. Amém? Então vamos seguir. Ah, olha que detalhe. Para curar enfermidades. Cuidado com essa frase. O poder não está na pessoa. O poder está no Espírito Santo. Agora, em Atos dos Apóstolos, tinha o que se chamava dons de cura. Veja, alguns teólogos gostam de fazer a seguinte separação. Dons de cura, como em Atos dos Apóstolos e no início da igreja, não existem mais. Porém, Deus cura. Entendeu? Veja, o que eu acho sobre isso? Existe muita discussão didática. É lógico que ninguém vai dizer que Deus age da mesma forma como agiu em Atos dos Apóstolos. Mas também ninguém vai dizer que Deus não cura. Então, assim, se você fizer essa separação, não. O dom de cura de Atos dos Apóstolos, o dom de cura que Jesus exercia, 100% do que era orado, curava. O ministério de oração da igreja por cura, nem todos são curados. Essa é a principal diferença. Então, para colocar de uma maneira diferente, eu digo dons de cura, como no início da igreja, não existem mais. Eu fico numa posição saudável, equilibrada, não fico de rabo preso com ninguém e não desenvolvo um coração de incredulidade no povo. Então eu tenho que incentivar sim a igreja a orar, para que haja cura. E tem que lembrar que quando aquela cura acontece, é no poder de Deus, segundo a vontade dele. E é uma dádiva dada por Deus. Sem querer me equiparar ao que era feito na igreja primitiva. Quem dera 100% do que você ora fosse curado. O próprio Paulo, quando Timóteo está doente, fala para ele pôr um pouco de vinho na água para fazer uma asepsia do estômago. Por que Paulo não orou, não mandou um lencinho que ele orava para Timóteo? Porque são moveres isolados de Deus. Deus ele tem suas administrações, como falam os queridos irmãos aliancistas. Deus tem formas de agir.
E ele não age 100% igual em todo o tempo. Agora, vou dar minha opinião pessoal. Sempre que eu oro por alguém por cura, se falou que está doendo do meu lado, eu oro. E eu oro com expectativa de que Deus vai curar. 100% das vezes. Só que não me incomoda, porque já não cabe a mim. Cabe a mim orar. O que Deus vai fazer, Ele é o maior especialista em ser Deus que eu conheço. Então deixa Ele cuidar disso que é melhor. Amém? O que eu quero incutir em você? Um coração que tem expectativa num Deus que realiza milagres. Num Deus que capacita a sua igreja tanto a expulsar demônios como a realizar curas milagrosas. Tenha essa expectativa. E quando acontecer, glorifique ao Deus do céu. Não pense que é algo em você. Amém? Vamos avançar. Versículo 3. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrares, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Aqui Jesus vai ensinar uma coisa chamada dependência. Olha que interessante, o mesmo Jesus que já multiplicou o pão, está falando para eles viajarem sem bolsa, sem mantimento, sem 2 capas, uma muda de roupa sobressalente. Jesus está falando para eles o seguinte: vocês vão viver do que Deus provê. Vocês vão aprender dependência de Deus. Jesus está ensinando para os discípulos dependência. Porque em outras situações, pastor, como é que você sabe isso? Em outras situações, vários discípulos foram comissionados, até com as suas viagens de navio pagas. Exatamente o oposto. A igreja fez oferta, a igreja botou a mão no bolso e a igreja pagou a viagem de navio do apóstolo, da equipe. Eu tenho as 2 situações na Bíblia. Mas Deus aqui está mostrando para eles: olha, você chegando numa vila, a casa que vai receber, você fica lá, porque é lá que você vai ter todo o recurso que você precisa. Se não quiserem te repreender, você faz o seguinte: bate o pó da sandália. Era um ato de protesto. Mais ou menos estava querendo dizer: olha, com essa cidade aí que não quis ouvir o evangelho, eu não quero nem levar o pó na minha sandália. Mais ou menos é isso. Era um testemunho público de que a cidade havia errado. Agora, o que eu tenho que entender? Dependência de Deus é difícil. Porque nós temos uma tendência a nós provermos nossa dependência. Então, assim, irmãos, é uma opinião pessoal, não está na Bíblia. Eu creio que a melhor forma é assim: tudo que está ao teu alcance para você ter segurança, você deve fazer. Mas lembrando que se Deus der um sopro, derruba tudo. Lembrando que se der um trelelê, você tem um AVC e vira uma planta e vai viver numa cama o resto da sua vida, com toda a sua segurança financeira. Então o que é importante fazer? O que está ao meu alcance eu faço. Mas sempre lembrando que tudo vem de Deus. E se eu não tenho algo, é porque eu não preciso daquilo. Ou se eu tenho algo, ou é porque eu preciso, ou porque Deus é bonzinho, resolveu fazer um mimo. Entendeu? É só olhar o que você almoçou hoje. E é só olhar o guarda-roupa que você abriu para vestir uma roupa. Nossa, pastor, você não conhece meu guarda-roupa. Mas você tem bem mais que 2 túnicas. Como está no texto. Entendeu? Então, fique nesses parâmetros para você não errar. Faça tudo que está ao seu alcance. Seja alguém responsável. Cuide bem do seu dinheiro. Mas entenda, tudo é dádiva de Deus. Presente de Deus. Provisão de Deus. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 6.
E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Veja que interessante. Primeira missão, fazer cura? Não, pregar o evangelho. Adianta curar a pessoa e ir para o inferno? Veja, hoje em dia eles fazem o contrário, nos televangelistas, se é que são evangelistas. Venha para a campanha de cura, venha para a campanha de prosperidade. Venha para Cristo, você é pecador. Está condenado ao inferno, eternidade sem Deus. Percebe? Distorceram tudo. Então, assim, primeira regra, isso aqui, irmãos, isso aqui é teste de sobrenatural. Nós temos que ser uma igreja madura, uma igreja que sabe testar o sobrenatural primeiro. Tá pregando evangelho? Tá. Opa, ganhou um ponto. Entendeu? E aí vem os milagres. Outro detalhe, quando fala aqui 12 discípulos, existe uma outra narrativa que fala de 70 discípulos. Pode ser que aqui Lucas focou nos 12. Entendeu? Mas haviam mais discípulos envolvidos. Por que eu digo pode ser? Porque para correr todas as aldeias, era muita aldeia para pouco tempo. E na missão dos 70, eles foram enviados de 2 em 2. O que me dava o seguinte número: 35 aldeias podendo ser evangelizadas simultaneamente, não mais. Agora, o que eu estou dizendo, olha a frase, parece. Não dá para ter certeza, mas não vem o caso, que não é o foco do texto. O foco do texto aqui é o seguinte: aonde eles passaram, eles espalharam o evangelho. Essa era a função deles. E aí o texto vai continuar, versículo 7. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. Vamos fazer uma pausa aqui. Irmãos, o versículo 6 fala que em todos os lugares que eles pregaram o evangelho, eles realizaram curas. Dentro dessas curas, existe uma espécie de cura espiritual, que é o exorcismo. Numa época que para expulsar um demônio, dava o que fazer, e 95% das tentativas davam em nada. Não se expulsava demônio. Era coisa rara. Alguns rabinos, depois de muito trabalho, muita coisa, conseguiam um sucesso em 100. Entenderam? Agora você imagina esses homens caminhando pela Galiléia e pela Judéia, realizando milagres, pregando o evangelho. Quais foram as notícias que chegaram para Herodes? Chegou todas as notícias. Olha, Deus visitou o povo. Esse Herodes não é o Herodes da época do nascimento de Jesus. Esse daqui é o Herodes Antipas. Aquele outro Herodes era o Herodes o Grande, se eu não me engano. O que acontece? Ele era chamado de tetrarca. Por quê? Porque o reino do seu pai era muito grande. E aí, quando o pai dele morreu, foi dividido em 4. E um dos pedaços foi dado para esse Herodes. E aí, esse Herodes começou a se perguntar o que estava acontecendo. O que o povo falava? Bom, João Batista ressuscitou. Porque ele já tinha sido decapitado pelo mesmo Herodes. O que outros falavam? Olha, um grande profeta surgiu. Havia uma terceira hipótese. Livro do profeta Malaquias, fechando o cânon do Antigo Testamento.
virá o Elias. Então o que alguns entendiam? Elias ressuscitou, foi enviado por Deus. Irmãos, normal. Todas essas avaliações das pessoas, normais. Elas não tinham Bíblia, não tinham Novo Testamento. Não tinha Espírito Santo habitando nelas. Normal. Não julgue de maneira errada essas pessoas. Foi uma verdadeira revolução. No bom sentido. Porque, veja, primeiro Jesus vem curando. Agora, seus discípulos também o curam em nome dele. E a questão de fazê-lo em nome de Jesus provava a autoridade de Jesus. A questão de haver cura provava que Jesus era o Cristo, o ungido. Entenderam tudo que está envolvido aqui? É muito mais do que letra preta e papel branco. E aí, a narrativa continua, versículo 9. E disse Herodes: João, eu degolei. Quem é esse, pois? Este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Olha que interessante. Herodes fez um raciocínio lá e falou: peraí, João Batista eu decapitei. Os discípulos levaram o corpo para enterrar. Se eu decapitei, não voltou. Pensamento natural. Quem é esse? E aí Herodes procurou ver Jesus. Olha que interessante. Ele só foi ver Jesus na manhã cedo, do dia da crucificação de Cristo. Quando Pôncio Pilatos envia Jesus para a jurisdição de Herodes. E a Bíblia nos conta que Herodes queria ver Jesus fazer algum sinal para matar a curiosidade. E Jesus não fez nenhum sinal. E ele mandou de volta para Pilatos. E a Bíblia fala que naquela manhã, naquele dia, Herodes e Pilatos fizeram as pazes. Irmãos, a maneira com que você se aproxima de Jesus Cristo vai dizer como vai ficar a sua eternidade. Se você se aproxima de Jesus Cristo para ver milagre, para ver mágica, para ver o que for, e não porque Ele é Deus, você está no caminho errado. Toda vez que o Evangelho está sendo pregado, existe uma pergunta oculta que está sendo feita à pessoa. Jesus Cristo para você é Deus ou não? A resposta dessa pergunta, só existem duas perguntas. Ele é Deus. Se ele é Deus, eu tenho que seguir o que ele falou. Amém? 2, ele não é Deus, então ele é um lunático, um mentiroso, um embusteiro. E não deve ser seguido. Porque ninguém sai por aí dizendo que é Deus. Essa é a pergunta que está envolvida, irmão. Tanto é que várias vezes eu converso com as pessoas, você sabe meu jeito meio estranho de evangelizar, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu chego, fulano. A grande pergunta é a seguinte, para você, Jesus é Deus? Pergunta que Jesus tem, ele tem berço católico, né? Eu falei, então, se ele é Deus, o que ele falou é verdade. E ele mesmo falou que nós somos imperfeitos, que a gente tem erro e tem pecado. Mas ele deu uma saída, que basta eu me arrepender, crer nele e seguir de todo o coração. O famoso evangelismo 32 segundos do irmão Maurício. Irmãos, vou falar uma coisa. Se o Espírito Santo está no negócio, não é por falar bonito, não é por falar muito. Quando você evangeliza, se você está diante de um eleito, só existe um resultado, ele vai ser salvo, mais hora menos hora. Então fale. Não fica pensando como falar. Só toma cuidado disso. Nós somos pecadores, Jesus é Deus, eu preciso crer nele, me arrepender e segui-lo. O resto não é com você. Descansa. Essa é uma das bênçãos da doutrina da eleição. Outra bênção da doutrina da eleição, não tem a ver com o assunto, mas estou sentindo no meu coração falar. Veja,
Muitos dizem aí que o ser humano tem liberdade de escolha. Então, irmãos, não adianta nem orar a Deus. Porque você vai orar a Deus, Senhor, salva aquele meu primo. Salva aquele meu amigo. Deus vai responder e falar, olha, tudo que eu tinha que fazer já fiz na cruz do Calvário, agora é com ele que creia. E ninguém vai crer nisso. Agora, o que é melhor? Senhor, Tu és bom, Tu és misericordioso. Senhor, o Senhor me alcançou. Faz um milagre na vida daquela pessoa. Senhor, lembra. Aquela pessoa era como eu, não conseguia ver a diferença da mão direita e da mão esquerda. Senhor, não há impossíveis para Ti. Salva ele. Irmão, sempre lembra, o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Passado, presente e futuro só pertence aos homens. Porque Deus é criador do tempo. Sempre lembra disso. Para Deus só existe o hoje. Tudo que vai acontecer no futuro já é um fato. Para nós não, eu estou para o lado de cá do vidro. Por isso que a Bíblia orienta, prega, evangeliza, ora, seja prudente, não desvie da fé, vai para a igreja, porque eu estou para cá do vidro. Só que para Deus, que está para lá do vidro, todo futuro já é hoje. É um fato, a Bíblia fala que nós já estamos glorificados em Cristo, porque para Deus é um fato. Lembra Romanos 8? Os que de antemão conheceu, entendeu? Justificou, glorificou, tá. É isso. Então ore. Tem expectativa de salvação na vida das pessoas. Deus é bom. Deus é bom. No futuro nós vamos entender que se alguém não foi salvo, existem razões para isso. Principalmente, a pessoa não é salva porque não creu. Agora, como Deus faz tudo isso? A Bíblia não relata, eu não sei. A Bíblia só ensina, ele faz. A Bíblia traz um ensino simples. Eu nunca vou ir contra a Bíblia. Na eternidade passada, Deus escreveu nosso nome no livro da vida. Os que ele escreveu o nome, ele salvou. Os que não escreveu o nome, não foram salvos. Só isso. Não dá mais informação nenhuma. A isso eu posso anexar. Deus é justo, Deus é bom, Deus é amor. Deus não quer que ninguém se perca. Outras verdades bíblicas. O escritor bíblico não foi inspirado por Deus para explicar. Vou eu tentar explicar? Para falar besteira? Agora, vocês concordam que é bem melhor confiar que Deus pode salvar? Vocês preferem a alternativa A? Não. Eles têm livre-arbítrio, ele que crê. Misericórdia, se Deus entregar a nós mesmos, vamos tudo para o inferno. E eu vou ser o primeiro da fila. Ninguém falou amém, que bom. Vamos continuar no texto. Versículo 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto, para uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, os seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe, despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios fôssemos comprar comida para todo esse povo. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, eles chegaram, começaram a contar tudo. Irmãos, você vê o mover de Deus, é algo contagiante. Você vê milagres, milagres são contagiantes. Irmãos, vou repetir de novo, tenha expectativa de ver milagres.
Tenha. Ore a Deus. Senhor, se for da tua vontade, me usa para orar por pessoas, elas serem curadas. Que o teu nome seja glorificado nessas obras. Esse é o propósito, né? Eu orei e curou. Senhor, apesar de eu não ser digno, se for da tua vontade, me usa. Coração correto, humilde. Mas, irmãos, é muito legal. Eu já vi Deus realizar alguns milagres. E tenho expectativa dele continuar realizando. Isso é maravilhoso. Agora, o que Jesus fez? Levou eles em separado. Só que aí a multidão seguiu Jesus. O que Jesus fez? Mandou eles embora? Não. Acolheu e começou a curar, expulsar demônio e pregar o reino. Só que quando era tarde, os discípulos falaram, Senhor, essa turma aí está sem comida, eles precisam comer. Por que o Senhor não os despede para eles comprar alguma coisa? Aí Jesus lança uma coisa que eles devem ter ficado tudo boquiaberto. Jesus fala, olha, por que vocês mesmo não dão eles de comer? E aí os discípulos falam, mas Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes. Irmão, 5 pães e 2 peixes, dá para um comer, 2 comer, uma família comer, se dividir um pouquinho cada um. E qual que era a preocupação dos discípulos? Olha o próximo versículo. Versículo 14. Porque estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em ranchos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Olha que interessante. 5.000 homens aqui, não está contando nem mulher nem criança. Se estima algo em torno de 20 a 25 mil pessoas. Uma multidão. E aí Jesus, primeira coisa, olha, ordena de 50 e 50. O que Deus está nos ensinando aqui? Princípio da organização. Isso já prova que caos neopentecostal, gente dizendo que está cheio do Espírito Santo, interrompendo a palavra, fazendo bagunça na igreja, correndo pela igreja igual cachorro, correndo pela igreja igual suposto touro, dizendo que é leão, dizendo que as pernas estão pegando fogo, correndo igual maluco, já mostra que não é de Deus. Além de não ter nada disso na Bíblia. Porque a minha Bíblia diz que alguém que está cheio do Espírito Santo, o texto aqui me ensina que a primeira marca dele é anunciar o Evangelho. Ui, pastor, estou cheio do Espírito Santo. Que bom, irmão, vai começar o evangelismo na empresa amanhã, que horas? Não, pastor não entendeu, não. Entendi, irmão. A minha Bíblia fala que quem está cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que ele vai fazer é anunciar o Evangelho com ousadia. Você vai começar quando? Amanhã? Já falou com o seu chefe, ele autorizou? Ah, isso aí dá um problema. Eu já tive problema em igreja, que as pessoas diziam que estava cheio do Espírito Santo, caiu no Espírito, que também nunca vi na Bíblia. Só vejo cair rosto prostrado em terra, glorificando a Deus. Entendeu? E aí falar que estava cheio do Espírito Santo. Ah, mas irmão, já estava no dedo. A hora que saía lá da frente, falava, e aí? Vai abrir uma célula nessa semana aqui. Aí, vamos fazer a obra, hein? Pregar o Evangelho com ousadia. A turma já olhava assim, o que esse esquisito está falando? Eu quero é virar helicóptero. Virar giraia. Nossa, o pastor está falando pesado. Tô, porque não tem na Bíblia. E você não pode aceitar tal coisa. E ó, irmão, se tem alguém que defende os irmãos pentecostais, sou eu. Mas uma coisa é defender os irmãos pentecostais, outra coisa é defender coisa que não está na Bíblia. Nós não podemos concordar. Muito mais com o caos neopentecostal. Aí então, misericórdia. Você até entende que alguém lá empolgado,
Às vezes vai dar um glória a Deus numa hora errada, vai falar um aleluia numa hora errada. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de bagunça. Estou falando de evangelho. Está cheio do Espírito Santo, anuncia o evangelho. Entendeu? Então, os discípulos aqui, inclusive, mostram que eles tinham um coração correto, porque eles estavam preocupados com as pessoas. O lugar era longe, o lugar era distante. Eles iam ter que andar algumas léguas a pé. E o medo deles é que alguns deles desfalecessem. Não era uma sociedade onde se come de 3 em 3 horas. Se comia 1 ou 2 vezes por dia, olhe lá, e a comida, o alimento não era abundante. Somente no século passado nós passamos a ter a abundância de alimentos no planeta Terra. Naquela época não tinha. Só que Jesus, ensinando tudo certinho, falou, aceitem de 50 em 50. E aí, olha o que Jesus vai fazer. Versículo 16. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Primeira coisa que chama atenção aqui. Existem igrejas que falam que Deus só ouve você se você orar de olho fechado e de joelho. Quem já ouviu isso? E não é só aqueles irmãos não, viu? Tem mais gente que ensina isso. Entendeu? Eu pergunto, Jesus olhou para o céu de olho aberto ou de olho fechado? Se ele olhou, ele estava como? E o que ele fez? Orou. Deu graças. Isso é uma oração de ação de graças. Pode orar de olho aberto? Entenderam? Então, assim, cuidado com o que os homens ensinam. Aquele texto que diz para você ir para o teu quarto orar, está falando o seguinte, quando você for orar, não fica sendo espalhafatoso. Não fica querendo aparecer, como os fariseus faziam. Vai para um lugar retirado. Se ajoelha de forma humilde, na dependência de Deus. O ajoelhar é humildade, dependência. E ore. Ah, pastor, está errado orar de joelho? Não, ore de joelho, ore deitado, ore andando. Mas ore, pelo amor de Deus, ore. O problema não é como. O problema é se você ora. Lavando louça. Nossa, pastor, escandalizei. Lavando louça. Lavando louça. Dirigindo. Entendeu? Não seja místico. Agora, tem que haver um momento onde você vai estar sozinho, você e Deus. Às vezes você coloca um louvor para gerar um ambiente para você, não para Deus, para você, para fazer um negócio mais focado, porque os nossos pensamentos fogem. E aí você vai ministrar a Deus orações, vai falar com Deus. E aí você pega a Bíblia, procura textos nas áreas que você orou, lê aquele texto e Deus vai falar com você. Você primeiro fala com Deus em oração, depois Deus fala com você na palavra. Estou falando do jeito ordinário. Se Deus vai fazer algo, se comunicar com você de uma maneira... Por exemplo, estava vendo, tem uma importante igreja aqui no Brasil, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde o pastor Hernandes Dias Lopes serve. Mas o pastor sênior daquela igreja é um irmão muito querido chamado Arival Dias Casimiro. Irmãos, pensa num homem de Deus, canelinha de fogo. Pensa, cristão fervoroso. E ele estava contando o seguinte, que ele estava sem grana para pagar os pedreiros da igreja. E aí ele ligou para o tesoureiro, tem dinheiro? Não tem. Aí ele desligou triste, ele falou que orou a Deus, falou, Deus, eu não quero passar vergonha, não quero envergonhar o evangelho, o que nós vamos fazer? Eu preciso de um milagre. Passou uns 2 minutos, tocou o telefone. O irmão falou, pastor Erival, oi irmão, tudo bem?
pastor está precisando de alguma coisa? Que eu estava aqui, e aí me veio, liga para o pastor Arival. Aí o pastor Arival falou, não teve dúvida, na hora eu vi que Deus estava falando comigo. E eu falei, preciso de R$ 3.000 para pagar os herdeiros da igreja. Ah, pastor, que bom, ó, o negócio é o seguinte, só que eu preciso que o pastor venha pegar aqui. Porque eu estou viajando para a praia, e eu não tenho como passar na igreja. O pastor Arival, aí desligou o telefone, nossa Deus, obrigado que o senhor ouve, o senhor fala. Entendeu? Deus se comunica. Agora, vocês concordam que foi sobrenatural? Agora, cuidado, as pessoas acham que sempre que Deus vai falar com você, Ele vai falar dessa forma. Pode até fazer, mas é raro. Por exemplo, comigo nunca fez. 25 anos de fé, nunca fez. Entendeu? Talvez eu seja meio surdo, pode até ser, eu sou bem limitado, mas... Percebe? Mas Deus fala, Deus se comunica. De repente você dá o seu trabalho, ora pela sua mulher. Ora, não pergunta. Senhor, eu coloco a vida da minha mulher, guia ela, livra ela de todo mal. Em nome de Jesus. Nossa, pastor, mas não é perigoso? Irmão, o diabo converteu? O diabo se converteu? Não. O diabo vai mandar você orar? Não, a Bíblia manda você orar, orar sem cessar. O que tem de errado vir um pensamento, ora pela sua esposa, você orar? Pô, irmão, aquele pensamento pode ser Deus que colocou. Se não foi Deus, foi seu, melhor ainda, você é um bom discípulo. Está pensando as coisas da palavra, está orando, obedecendo a palavra, melhor ainda, você não é tão ruim quanto você pensava que era. Não, isso é comigo. Vocês pensam melhor. Entenderam? O diabo não converteu, gente. Então, se vier um pensamento, aquilo fecha com a palavra, pula com os 2 pés no peito, não na pessoa. Entendeu? Mas vai fundo. O diabo não se converteu. O diabo nunca vai levar você a fazer algo bíblico. Somente Deus vai direcionar você para uma ordenança da palavra. Simples assim. Está na palavra, eu faço. Não está na palavra, eu não faço. Arranca misticismo, arranca incredulidade, arranca o resto. Acabou. Amém? E aí tem mais uma informação no texto. Sobram 12 cestos. Irmãos, já ouvi as mais variadas explicações para esses 12 cestos. Os irmãos sabem que eu sou um tipo de estudioso bíblico, eu não posso nem me chamar de teólogo, porque eu não sou, apesar que todo mundo é teólogo, mas assim, estou falando teólogo ao pé da letra, como a academia chama. Eu sou um vendedor de Bíblia, caminhante do mato, que me arrisco a estudar um pouco da Bíblia e tento fazer o meu melhor. Nem grego eu sei, nem hebraico. Meu grego é de rodapé de Bíblia. Entendeu? É medíocre. Não, se o dia que chegar medíocre, estou fazendo festa. Entendeu? Mas eu creio, dentro da segurança que eu procuro caminhar, eu sou muito resguardado com a palavra. Porque eu sei que eu vou dar conta. Para mim, se existe alguma simbologia aqui, é a seguinte, a básica. Deus alimentou mais de 20.000 pessoas e sobrou. Com folga. E segundo, o número 12. Pode, 3 vezes, indicar uma obra completa de Deus. Pode. Porque tem lugar na Bíblia que 12 é 12. Quanto? 10 mais 2, 9 mais 3, 6 mais 6. Simples assim. Por que eu estou falando isso? Vocês, na vida de vocês, vão ouvir cada explicação. Irmãos, quando a pessoa se afasta da Bíblia, é uma beleza. É só unicórnio voador. Entendeu? Ursinhos carinhosos. É coisa desse tipo. Sabedores disso, o que nós aprendemos nessa noite? Primeiro,
Uma das formas de eu andar com Deus é na dependência dele. Eu tenho que confiar que Deus é provedor. Segundo, Jesus prova a dependência e a provisão para os apóstolos, realizando aquele milagre espetacular. Primeiro Jesus envia, olha, vocês não vão levar nada. E depois Jesus prova, por quê? Porque eu sou todo-poderoso e posso prover todas as coisas. Segundo, o meu propósito. Segundo, o meu plano, para a honra e glória do meu nome. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.